Queria trazer um pensamento aqui sobre qual que deve ser o sentimento de ofertar, certo? Eu estava meditando, estava em oração, eu estava pensando assim, quando as pessoas elas viam Jesus pregando, elas viam os discípulos seguindo Jesus, e ele indo pelos caminhos, ele indo em todos os lugares, no templo, e falando da palavra de Deus, falando das boas novas. Quando as pessoas viam tudo isso, o que será que motivava no coração delas assim, de querer ofertar? Será que era porque assim olhavam Jesus e falavam assim, olha, esse homem ele prega tão bem, mas ele é necessitado, eu vou ofertar na vida dele, eu vou dar um dinheiro para ele, vou dar um suporte para ele, porque ele realmente precisa, porque ele merece? Não, não acredito que esse era o sentimento de ofertar. Eu não acredito que esse era o sentimento que faziam as pessoas ofertar, vendo Jesus como coitadinho, mas muito pelo contrário, que as pessoas viam Cristo trazendo a vida e lançando as suas palavras, que as suas palavras são espírito e vida, e trazendo esperança ao povo, e não viam Jesus como coitadinho, mas elas de alguma forma elas queriam se entregar a Deus, elas amavam tanto a Jesus e tanto que ele estava trazendo, a palavra que ele estava trazendo, palavra de vida, que elas queriam se entregar a ele de alguma forma, queriam fazer parte daquilo de alguma forma. Então elas não ofertavam com o sentimento de ele precisa, eu tenho pena dele, coitadinho. Não, elas ofertavam porque elas mesmas tinham necessidade de fazer parte daquilo. Elas tinham a vontade de entregar alguma coisa para ele, e na verdade era o coração, elas queriam se entregar completamente. Todos aqueles que aceitavam a palavra de Cristo, elas queriam se entregar, e era movido isso nelas, assim, de querer fazer parte, de amar a tal ponto assim que elas deviam pensar assim, eu não posso deixar isso passar, eu tenho que fazer algo por isso, eu tenho que me entregar a isso, eu quero dar o melhor para ele, porque o que ele está me fazendo, a esperança que ele está me gerando, eu não posso deixar passar sem nada, eu preciso me entregar, preciso me entregar. Então essas pessoas elas eram convencidas primeiramente a se entregar, e se entregando elas queriam se doar mais, e aí ainda assim elas queriam ofertar algo que elas tinham como precioso, algo importante da vida delas, e então acabavam fazendo uma oferta em espécie, ou então ofertando o lar para que o Cristo e os discípulos podiam passar uma noite, ou ofertando um alimento, ou então chamando para uma refeição, não porque viam eles como necessitados, mas porque elas queriam se entregar a eles, queriam servi-los, entende? É esse o sentimento de ofertar que nós temos que ter, o sentimento de amar a Deus a tal ponto que a gente quer servir a Ele, que a gente quer fazer parte disso, que a gente é impulsionado voluntariamente, sem ser por força, a se entregar, a dar mais, a querer doar o que você tem de melhor. Então é esse o sentimento, não é por dó, nem por obrigação, mas é por alegria e por amor que as pessoas ofertavam na vida dos discípulos e na vida de Jesus, no ministério de Jesus. E é dessa forma também que hoje deve acontecer. Não é por ensinamento só de que é mandamento e pronto, não é por dó de que é um ministério tão pobre, eles precisam disso. Não, mas é por amor, por você ver que as pessoas estão entregando tanto a vida a Cristo, que você olha e fala assim, olha, eu quero me entregar também a tal ponto como elas estão. Eu quero fazer parte disso. Eu tenho essa necessidade de me doar. Eu preciso me entregar. É isso, o Espírito Santo quer gerar esse sentimento no seu coração quando for a questão de ofertar. Que Deus abençoe vocês.